O livro ele tem 50 reflexões que tem um desafio. Eu não vou fazer críticas a outros livros, mas eu vi que ficou famoso um livro na nação de devocionais e praticamente todo mundo que tem vida com Deus escassa, digamos, ou tem vida com Deus de vez em quando, compra aquele livro para todos os dias ter, sei lá se é uma sessão de encontro com Deus, e aí ele abre o Café com o Destino, não o Café com Deus Pai, e aí todos os dias lê e está tudo bem, está resolvido, já tive meu tempo com Deus e vamos seguir o dia, e aí a gente esquece que é cristão e a gente esquece de tudo que Deus vem fazendo. Bom, minha vida nunca foi guiada por isso, nunca fui movido por isso, então sempre fui movido por o desafio de transformar pessoas, e com isso eu quero falar um pouco sobre ele. Esse livro ele tem 50 reflexões, que são 50 perguntas. A intenção desse livro é fazer 50 perguntas para que você, ao término das 50 perguntas, você pense, cara, eu preciso mudar. Que ao término de cada dia você olhe para você mesmo e diga assim: eu não posso continuar quem eu sou, eu preciso ser diferente. A minha vida, ela é um mote para pessoas serem transformadas. A minha vida, ela é um motivo para as pessoas serem transformadas. Então não espera aqui que eu vá te dizer coisas que você vai terminar o dia chorando e dizendo assim: ai, que coisa maravilhosa é o livro do pastor. Provavelmente alguns vão olhar e vão dizer assim: caramba, mas para que falar desse jeito? Mas por que assim? Ai, me senti desconfortável. É exatamente isso que eu quero. É que ao ler cada uma das reflexões você se sinta desconfortável. Você sinta que você está buscando em um caminho diferente daquele que Deus programou. Ou de repente que você olhe para isso e você diga: caramba, eu estou no caminho, eu estou me sentindo desafiado a ir além. Então esse livro ele tem esse sentimento, ele tem esse desejo. Antes de começar essa pregação, que vai ser a número 2, para você que comprou o livro aí, você que não comprou vai comprar no final, ou sei lá, não vai conseguir comprar. Esse livro também quero dizer que nunca foi sobre dinheiro, tá, gente? Foi muito difícil de fazer esse livro, muito difícil, porque é muito mais fácil hoje. Eu estou sentindo só o retorno. Se puder vir aqui e ouvir comigo, eu estou me sentindo dentro de uma caixa assim, tá estranho. Mas nunca foi sobre dinheiro, e esse livro, cara, eu não tenho a intenção de que vocês olhem para ele e que vocês pensem que eu estou faturando com isso. Nunca foi essa a intenção, mas foi um sacrifício gigantesco, porque fazer um livro hoje no Brasil, meu amigo, minha amiga, é quase inviável. Fazer um livro no Brasil sem ser dono das grandes editoras ou sem ser um contratado das grandes editoras é quase inviável. Você pode olhar esse livro, ele custa R$60, você dizer assim: pô, mas 60 vai encher o bolso. Cara, está praticamente tudo em custo aqui. Praticamente tudo desse livro é custo. Para não dizer que eu não vou ganhar nada, eu vou ganhar uma merreca. Mas a ideia é transformar pessoas, é gerar vida nas pessoas através dele. Antes de começar, eu quero te dizer algo. Semana passada, eu acho que foi que eu preguei em Santos. Foi, né, Eliane? Semana passada? Retrasada? Foi retrasada? Retrasada. Eu preguei em Santos e botei a roupa mais bonitinha que eu tinha, a roupa mais da hora, me arrumei, levantei cedo, fui para a praia às 7 da manhã para ter um tempo de busca no Senhor. Saí da praia ali movido pelo que Deus vinha falando, pelo sentimento do que Deus vinha gerando na minha vida. Cheguei no apartamento, no Airbnb, para tomar banho, me arrumei, fiz a barba, botei a minha camisa, arrumei a minha roupa. Pô, quando vou sair, só faltava algo. Vou pegar meu tênis está no carro, para ir para a igreja cedinho, porque lá o pastor, se tu chegar atrasado, é como um sacrilégio que tu está fazendo. Eu amo ele, e uma das coisas que eu amo nele é isso, o compromisso. E aí cheguei no carro, pedi o carro na garagem ali, que ficava no estacionamento da garagem. Cheguei no carro. Quando cheguei no carro, abri o porta-mala, não estava ali os tênis. Puxa vida, vou lá dentro do carro. Cheguei embaixo do carro, não estavam os tênis. Eu digo, cara, roubaram meus tênis.
ou eu perdi meus tênis. Não é possível. Mandei uma mensagem para o pastor Eric e disse: pastor, vou precisar dar uma passadinha no shopping e comprar um tênis, porque eu estou sem tênis, eu só trouxe um, e eu perdi meu tênis ou roubaram meu tênis. E tu imagina, como é que tu vai para uma igreja daquela, com a roupinha da hora, arrumadinho, e sem tênis, de Havaiana? Eu estava de Havaiana, e Havaiana ainda. Que o Brasil, né, está nessa revolução. Uns pró-Havaianas e outros contra a Havaiana. Eu estou no meio, não sou nem pró nem contra, porque eu acho uma idiotice interminável isso. Então eu me nego a deixar de vestir algo por causa dessa palhaçada que estão fazendo aí. Mas tudo bem, eu respeito. Pô, chego, pastor, WhatsApp, né? Pastor, vou precisar atrasar uns minutos. Perdi meu tênis, ou roubaram meu tênis. A resposta do pastor Eric, imediata: não te atrasa. 9h10, e ele me diz: não te atrasa. A Sheila prega de pés descalços muitas vezes. Eu já imediatamente pensei: não vai dar para ir no shopping comprar tênis, não posso me atrasar, são 9h10 até chegar na igreja. Botei minhas Havaianas, só que o inimigo tentou a pessoa errada para fazer envergonhar. Eu me envergonhar porque estou de pé descalço é a coisa mais improvável da face da terra. Eu já vivi tantas coisas na minha vida, irmãos, que ficar envergonhado porque estou sem tênis. Mas cheguei com a minha Havaiana simples, na humildade ali. Entrei na sala dele, que eu não sou idiota, deixei as Havaianas de canto e fui de pé descalços para começar a ministração. E de repente eu lembrei do que eu estava programado para pregar. Eu pensei naquela pregação e ele me dizia assim: cara, relaxa, não pensa no tênis, vai lá e fala o que Deus mandou tu falar e esquece o tênis. Eu disse: tá bom, vou deixar ali meus Vans e vou para lá. Quando eu paro para pensar na palavra que eu ia pregar, irmãos, a palavra falava sobre dois caras, Davi e Salomão. Ela falava sobre o coração de um homem segundo o coração de Deus e sobre a vaidade extrema de um cara que deixou tudo que Deus tinha programado para viver sobre a sua vaidade, sobre os seus propósitos, para viver sobre os seus planos. Então ele diz assim: me entreguei aos prazeres, tive um harém, construí muitas casas, ganhei muito dinheiro, tive 1000 mulheres. E eu fiquei pensando: caraca, Deus está querendo falar com a igreja sobre a vaidade. Eu disse: meu Deus, que loucura. E eu me sentindo o cara mais burro da face da terra, né? Porque, ou mais idiota que existe, porque eu falei para Deus: Deus, fala para mim, cara, prega de pés descalços, porque eu preciso que tu fale sobre vaidade. Tá tudo bem, só não precisava tirar meu Vans, eu recém paguei a segunda parcela. Mas está tudo bem. Cara, quando eu subi para pregar de pés descalços, Deus começou a ministrar tanto no meu coração sobre a vaidade que está dentro da igreja, sobre esse espírito que está se movendo, sobre eu sou o melhor, sobre eu sou o grande, sobre eu tenho as perguntas e as respostas certas, sobre eu tenho as direções, eu sou o cara que sabe, eu sou o cara que conheço. E meu irmão, eu queria pedir para vocês não acharem que eu sou o maior santarrão de todos, e foi uma das coisas que eu falei para a igreja lá. De repente vocês estão olhando para mim, estão achando que eu sou o santarrão, porque eu vou pregar de pés descalços, mas na verdade eu esqueci, eu perdi o tênis. Cara, quando acabou o culto, a Julie mandou uma mensagem para o Airbnb que a gente tinha ficado anteriormente. A Julie disse: por acaso não ficou o tênis do meu pai aí? E o cara disse: ficou o tênis do teu pai. Claro que eles iam pegar o tênis para ele, se a gente não lembra, logicamente. O tênis estava lá. Então, mais uma vez, eu não queria que você ficasse me sentindo o santarrão, mas eu vou pregar de pés descalços, porque Deus tem falado muito comigo sobre vaidade. E uma das coisas que Deus tem falado é que os meus pés são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então eu queria muito que vocês entendessem isso de forma muito singela. Não é um ato de que eu estou fazendo um jejum ou coisa do gênero. Não, eu estou querendo mesmo passar esses próximos dias e todo esse mês de fevereiro deixando essa palavra falar o meu coração e deixando falar
ao coração daqueles que vão passar por aqui para pregar. Eles vão pregar descalços, porque toda vez que vocês olharem para os meus pés, vocês vão lembrar que a vaidade consumiu Salomão, que a vaidade do ser e do saber, a vaidade do pensar consumiu o homem mais sábio da história da humanidade. Você pode dizer essa frase comigo: o homem mais sábio da história da humanidade pereceu por causa da sua vaidade. Então eu não quero que você fique me achando santarrão, mas eu quero que toda vez que você olhar para os meus pés, você lembre: a vaidade consumiu o mais sábio, ela pode consumir qualquer um. Amém? Falado tudo isso, eu quero fazer uma síntese de quem eu sou para vocês, mesmo que vocês me conheçam, para vocês entenderem os motivos do porquê esse livro nasceu, e para vocês entenderem o motivo do que é a reflexão número 2, que o título dela é Permaneça, não desista. Não fiz a número 1 porque o livro ele não tem uma lógica, não tem uma sequência, mas ele tem uma intenção, que é te transformar, porque eu já fui transformado de dentro para fora pelo que eu estava escrevendo. Meu nome então é Fabiano Sarmentos Carduelli, eu tenho 49 anos, embora que eu reconheça que o corpinho é de 25, a mente é de 70 pela sabedoria. E aí eu olhei para os meus pés e lembrei da vaidade, então eu retiro tudo isso. Estou com 49 e tudo está com 49, o corpinho e a mente está com 49 também. Mas eu tenho 49 anos, eu sou formado em marketing e propaganda, em gestão e recursos humanos. Eu sou convertido há 30 anos. Sou pastor há praticamente 11 anos. Eu tenho 3 filhos. A filha mais velha, a joia mais rara da minha riqueza, que é a Julie, que tem 26 anos. 27, 26. Tem o Samuel, que estaria hoje com 17. Ajuda, não fica olhando para o lado agora. 18 faria em julho. E o Gael, que faria 3 agora, em abril. Mas eu sou esse mesmo Fabiano que há 7 anos atrás passou pela maior crise da sua vida. E por isso esse é o mote da minha vida: o permaneça e não desista. Eu sou o mesmo Fabiano de 7 anos atrás, mas eu não sou o mesmo Fabiano dos 7 anos anteriores. Eu digo para todo mundo que me cerca que o Fabiano de 7 anos atrás, ou de um dia anterior a esses 7 anos da ida do Samuel para a eternidade, esse Fabiano ele não existe mais. Aquele Fabiano que existia dentro de mim, dos 42 anos para trás, aquele Fabiano, ele foi enterrado. Aquele Fabiano, ele foi deixado para trás. Porque coisas de dentro de mim morreram. Porque sentimentos de dentro de mim morreram. E eu não quero que você fique triste, mas se você quiser chorar junto comigo, está tudo bem, porque a gente é uma família. E aí você vai entender por que dessa introdução. Mas o Fabiano de 7 anos atrás, ele enterrou muitas coisas. Dentro das muitas coisas que esse Fabiano enterrou, foi essa vaidade do ser e do saber. Quando eu precisei fazer a oração, entregando meu filho a Deus e autorizando que fossem desligadas as máquinas que o mantinham vivo, porque ele tinha tido uma morte cerebral, aquele Fabiano ficou ali, porque eu dizia para Deus: Deus, eu não sei o porquê, eu não entendo os motivos de o Senhor, de forma tão precoce, tirar de mim
uma das minhas joias mais preciosas. Eu não entendo o porquê uma pessoa que dedica a sua vida a uma causa pode sofrer tanto. Eu não entendo por que uma pessoa que se dedica acaba tendo perdas. E aí, dei continuidade no que deveria ser feito. Só que, depois do enterro dele, naquele dia, nasceu um outro Fabiano. Nasceu um Fabiano inconformado com coisas e pessoas. Então os 2 primeiros anos após a ida dele para a eternidade foram anos em que eu confrontei sistemas, pessoas, posturas, comportamentos. Me tornei, nos 2 primeiros anos, um cara extremamente amargo. Me tornei um cara sofrido. As minhas falas eram formadas por sofrimento, sentimento. E eu louvo a Deus por quem permaneceu comigo nesses 2 anos, porque soube suportar toda a minha dor, toda a minha amargura, e teve comigo ainda assim se tornando ou parecendo ou firmando amizade e aliança. Já pedi perdão a eles, então não preciso fazer novamente, porque já foi liberado esse perdão. Mas esse Fabiano que lá atrás ficou, ele era um cara que ele sim tinha sonhos, tinha desejos, tinha pensamentos, tinha sonhos de conquista, sonhos de ir a lugares, sonhos de fazer isso, fazer aquilo, de alcançar reconhecimento nisso, naquilo outro. E esse Fabiano morreu completamente lá, porque naquele dia, que era um dia de dores, eu aprendi o real sentido da vida. Naquele dia que era um dia de dores, eu aprendi a discernir a vida como ela é. E eu discerni que a vida ela é temporária e curta. Eu aprendi que a vida ela precisa ser vivida com propósito, porque a vida que não é vivida com propósitos, ela é uma vida perdida e vazia. Mas qual que é o propósito que tu está falando, pastor? É o propósito que Deus colocou no seu coração, e não é o propósito que você está planejando. Pode ser que não seja o propósito pelo qual você está lutando, vivendo e gastando a sua vida. Então naquele dia que eu enterrei Samuel, eu vivia por sonhos, por projetos. Eu queria ter uma casa na praia, eu queria ter sucesso no meu trabalho, eu queria me tornar gerente dos gerentes no Bradesco. Eu queria que a igreja alcançasse as nações. E olha como é interessante na minha vida isso. O gerente dos gerentes, eu nem comecei a pregar aqui, irmãos, mas já vou começar, só a introdução. O gerente dos gerentes, ele começou a achar prazer na atividade física. Eu comecei a conseguir ter um ciclo de descanso na minha mente só quando eu estava fazendo atividade física. Então, quando eu estava correndo, jogando, quando eu estava fazendo funcional com mulheres, eram os únicos momentos em que eu conseguia apagar toda a dor, todo o sofrimento e ficar com a mente vazia. Então eu comecei a fazer isso muito. E um belo dia, jogando futebol, eu rompi o tendão de Aquiles e passei 18 meses sem conseguir andar, 18 meses sem conseguir tomar banho sozinho, 18 meses sendo amparado, 4 cirurgias. O gerente do banco, eu era gerente de financiamentos, eu queria ser gerente dos gerentes de financiamentos. O gerente do banco foi avisado por telegrama que ele não servia mais para o banco, que o banco não ia poder mais esperar ele, estava longa demais a espera. Então eu fui demitido. A saúde que eu vendia
Eu passei 30 anos, pasme, eu passei 30 anos sem precisar ir ao hospital. No máximo com gripe, tomando remédio. Eu passei 30 anos da minha vida. O que vendia saúde da noite para o dia estava acabado, não tinha mais condição de andar. Passei 18 meses, 4 cirurgias, cada centavo de dinheiro que eu tinha e que os amigos que me ajudaram a pagar tinham, foi. Mas olha que interessante. De tudo que era importante para mim, que era a minha família, os meus sonhos profissionais e o meu ministério, só restou meu ministério e a minha família. De tudo que eu tinha de planejamento, de tudo que eu tinha de sonho, de tudo que eu tinha de desejo, tudo foi por água abaixo. Absolutamente tudo foi por água abaixo. A saúde despencou. Depois que eu consegui melhorar, que eu consegui andar sem muleta, eu descobri o câncer do osso. Eu não sabia que existia, chama-se osteomielite. Eu tive osteomielite nessa canela, porque fiquei muito tempo com bactérias no meu sangue, e as bactérias conseguiram alcançar o osso, então eu precisei tomar remédio para o câncer no osso. O meu emprego dos sonhos, que era a carreira bancária, que era o sonho, eu sonhei e eu alcancei. A carreira bancária foi por água abaixo, porque eu já não tinha mais idade para permanecer bancário, embora que depois eu fui convidado para voltar para um banco e não quis. O Banco Sicoob em Bagé, quando foi abrir, eu fui uma das primeiras pessoas a ser procuradas para trabalhar nele. Uma das primeiras pessoas a ser consultada se queria trabalhar no Banco Sicoob fui eu. Mas eu tinha entendido o propósito da vida e tive que dizer não. Mas o mais interessante é que de todos os grandes planos da minha vida, só permaneceu um, permaneceu o plano do pastoreio, o plano do propósito de Deus. Então eu vi a igreja Second House, que antigamente era Bola de Neve, passar por uma revolução, porque nós tínhamos perdido a nossa principal joia, que era o Samuel. Ele dominava a igreja era dele. Ele era intercessor na igreja, ele era evangelista, ele era o cara de boas-vindas, ele abraçava as pessoas, ele tocava chofar, ele orava pelas pessoas na intercessão. Se vocês entrarem numa das minhas salas que é aqui atrás, vocês vão ver que tem um quadro dele orando pelo Josué de joelhos numa intercessão. A igreja tinha passado por esse abalo, ela tinha perdido uma dos seus ícones, que era o Samuel. Eu, o empregado, muito bem valorizado profissionalmente, havia ficado desempregado. A Bola de Neve precisou me dar uma ajuda de custo para não passar necessidade. Eu tinha uma despesa que, com o que eu recebia da igreja, supria 40% da despesa. Os outros 60% eu não tinha de onde tirar. Então eu tive que ir para dentro da minha casa, pegar um papel e uma caneta e começar a riscar tudo. Netflix, não. Celular, vou vender. Plano de internet, nós vamos diminuir para o mais barato. Carro, nós vamos vender. Academia, não. Futebol por semana, se tiver que pagar, não. E a gente começou a tirar. E tirar. Julie não vai mais fazer isso, Lidiane não vai mais para aquilo. Nós vamos começar a fazer uma alimentação mais em casa, nós vamos tirar todos os luxos que nós tínhamos, e nós começamos a viver assim. Mas impressionantemente a igreja começou a crescer. A igreja começou a dar um boom. Nós já não tínhamos mais lugar para botar as pessoas na Marechal Floriano, que era a igreja anterior. Nós viemos para cá, aqui começou a encher, começou a explodir de gente. Veio a pandemia começou, nós começamos a fazer culto nesse mega salão. Preste atenção aqui. Nós começamos a fazer culto nesse mega salão, eu e os meninos do louvor. E a igreja começou a crescer. Nós colocávamos um link para 100 pessoas aqui dentro. Um culto de manhã e um culto de tarde. Os links estouravam com 5 minutos. 5 minutos estava lotado o culto da manhã, 5 minutos estava lotado o culto da tarde, da noite, que era só 100 pessoas que conseguia colocar. E glória a Deus pela vida do Divaldo, que foi quem apoiou essa causa da igreja em Bagé.
Glória a Deus pela vida dele. Ele disse: aqui em Bagé as igrejas não vão fechar. Glória a Deus por isso, porque ele decidiu combater esse bom combate ao nosso lado. A igreja, eu via o sustento da igreja aumentando, a igreja prosperando. Então eu comecei a olhar para tudo aquilo e comecei a pensar: Deus, tá tudo bem, o Senhor não quer mais que eu sonhe com isso, o Senhor não quer mais que eu olhe para aquilo, o Senhor quer que eu olhe só para a igreja. Eu preciso entender o que o Senhor quer. Então o Senhor me disse que o meu foco naquele tempo de instabilidade precisava ser único e exclusivamente a igreja. Por isso que eu neguei convites de outros bancos. E aí, meu irmão e minha irmã, eu comecei depois da pandemia a olhar para essa igreja que nós nos tornamos. Eu comecei a olhar para essa igreja que, se ela falar para ela algo que ela não gosta, ela não quer mais andar com ela. Eu comecei a conviver com uma igreja de que nós somos apontados por qualquer coisa que fizemos, mas não somos valorizados por nada daquilo que é bom que nós fizemos. Eu comecei a viver uma igreja, a igreja do Aue. Quem é que ouviu a música Aue aí? Levanta a mão, por favor, para eu achar que não estou só. Eu estou vivendo a geração que a gente gasta tempo debatendo, discutindo se a música Aue é boa ou não é boa, se ela é diabólica ou se ela é benéfica. Tem uma única coisa a dizer: se tinha um sonho de que essa música adorasse a Deus, ela não cumpriu o seu propósito, ela trouxe confusão, ponto. E não é sobre isso que nós precisamos gastar tempo batendo no cara, porque agora tu viu a guia no pescoço, tu viu que ele estava tocando música secular no outro lugar, tu viu que ele estava fazendo, vivendo. Nós vamos crucificar mais um Cristo? Vamos ou não vamos, igreja? Não. Chega desse auê. Não quer ouvir a música? Não ouve. Mas chega desse auê. Mas eu comecei a viver essa igreja. E essa igreja começou a me colocar em parafuso. E aí eu comecei a ouvir o livro, a ver as pessoas, cara. E quem lê esse livro, que está sendo lançado hoje, vai perceber que as primeiras páginas desse livro não são devocionais. As primeiras páginas desse livro são te dizendo: nunca troque a Bíblia por qualquer outra coisa ou por qualquer outro devocional. Não deixe de ler a Bíblia para ler o meu livro. Isso que está escrito aqui dentro. Não deixa de abrir a Bíblia. Se tu não tiver tempo, não leia o livro, leia a Bíblia. Está escrito aqui. Porque eu comecei a ver as pessoas abrindo o Café com Deus Pai. E lá no Café com Deus Pai tem um versículo. E esse um versículo, ele traz alguns benefícios bíblicos. Ele traz algumas benesses da vida cristã. Ele traz alguns favores da vida cristã. E eu comecei a dizer para ele: Jenny, eu não quero isso. Eu quero que quando tu leia isso, tu olhe para dentro de ti e tu saiba que tem algo muito melhor e alguém muito melhor aqui dentro de ti do que apenas essa pessoa que tu está vivendo e sendo. Então eu escrevi o meu terceiro livro, Diário de uma Jornada de Fé. E um dos devocionais que tem dentro do Diário de uma Jornada de Fé é o Permaneça, Não Desista, que é o número 2. Se você está com o livro aí, por favor, abra. Vai ser maravilhoso ver vocês acompanhando. Estou me sentindo como um padre, pedindo para vocês abrirem no sermão 19. Se é que é isso, eu não sei se é assim que funciona. Mas sei que tem uns livrinhos lá. Se eu tivesse dinheiro, eu ia botar um livro em cada cadeira todo domingo, para vocês acompanharem. Mas o Permaneça, Não Desista, ele é o mote da minha vida, é a maneira como eu vivo. Porque lá, quando eu perdi a joia mais rara, ou uma das joias mais raras da minha riqueza, do meu tesouro, eu tinha uma opção: permanecer ou não. E me foi proposto algo. O pastor Alexandre, que era meu pastor antigamente, ele me fez a seguinte proposta: cara, para por tempo indeterminado.
teu salário na igreja vai ser mantido, eu vou deslocar alguém para pastorear a igreja em Bagé, mas para por tempo indeterminado, para até tu dizer o dia que tu está pronto para voltar. Porque não há dor maior do que a dor da perda de um filho. Então quando tu parar, nós vamos cuidar da igreja, e quando tu decidir que tu está pronto, seja em 6 meses, 1 ano, 2 anos, nós vamos te devolver a igreja que tu fundou, do jeito que tu fez. Eu disse para ele: pastor, eu não vou precisar nem orar por essa decisão, mas eu jamais farei isso. E eu jamais deixarei a igreja por causa das minhas dores, por causa das minhas dificuldades. Eu não vou dizer aqui, irmãos, que eu não pensei por muitas vezes em viver uma vida corriqueira cristã. Sabe qual é a vida corriqueira cristã? Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu declaro que não há nenhum outro além dele, e que não o negarei por toda a minha vida. É suficiente para estar salvo. Eu pensei nessa vida. Eu vou aceitar a proposta dele, vou deixar a igreja vai continuar. Quando eu tiver condições de trabalhar, eu não preciso mais do salário da igreja, eu continuo. E eu vou viver uma vida corriqueira. Eu vou viver só para minha salvação, e porque eu não consigo viver longe de Jesus sob hipótese alguma. Só que aí eu deitei nessa noite, botei minha cabeça no travesseiro e comecei a questionar a Deus: como que vai ser? E quando o Senhor me deu uma palavra, e quando o Senhor me disser para ir a algum lugar orar por alguém, e quando o Senhor me disser para fazer obras maiores do que as minhas mesmos, como eu vou fazer? Como que vai ser a vida deitar de noite e esquecer de orar? Porque é assim que quem vive uma vida corriqueira com Deus faz: deitar à noite e esquecer de orar. Não lê mais a Bíblia porque não tem tempo, precisa trabalhar, estudar, fazer acontecer. Como que vai ser? De repente você está nesse lugar, né? Como que vai ser? Como que vai ser não parar todos os dias por horas e ler a Bíblia? De repente tu está falando aí na tua mente: mas é que ele é pastor em tempo integral. Não, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu comecei a dizer para Deus: Deus, que fracasso de vida que eu vou viver. Que fracasso de vida vai ser ter entregue tudo que o Senhor me confiou. Que fracasso de vida vai ser entregar os dons, os talentos, as promessas. Sabia que Deus não desiste de nenhuma promessa que Ele prometeu a cada um de nós? Mas que as promessas dele sobre nós não se cumprirão por nossa causa mesmo, se nós não nos dedicarmos a essa causa chamada promessa de Deus. Tem gente que está recebendo uma promessa, mas não está pagando um preço pela promessa. A promessa não vai chegar. Mas a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então eu começo a reflexão de hoje, porque eu disse não para mim mesmo: eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu não quero que você ache que isso é um ato heróico, porque não é, porque isso é terrível. E todos os dias o herói que vocês podem estar pensando, pensou em desistir. Então se isso é ser herói, é melhor não ser herói, porque é um herói fracassado, pensa todos os dias em desistir. A reflexão, permaneça, não desista, nasceu assim. Eu vou precisar ler algumas coisas aqui para que fique literal. Ao abrir este livro hoje, talvez você esteja esperando encontrar algo que o impulsione a continuar firme, ou até a não desistir de algo que já começou, porque esse é um problema da humanidade: começa muitas coisas e não termina nada do que começa. Começa a ser ministro, para. Começa a ser pregador, para. Começa a academia, para. Começa a estudar, para. Começa num emprego, para, porque não se acertou com as pessoas. Isso é um fracasso dessa geração atual.
Começa tudo e não termina nada. Mas a Bíblia diz que bom é quem termina. De repente você pode estar sendo impulsionado a continuar firme ou até não desistir de algo que já começou. Deixe-me lhe mostrar algo que pode esclarecer a maneira certa de fazer isso. Está em João capítulo 15, versículo 4. A Bíblia diz: permaneçam em mim. Olha isso, gente. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Vocês ouviram, gente? Agora quem é crente aqui há mais de um ano, levanta a mão bem alto, por favor. Há mais de um ano. Eu só vou desconsiderar os que são há menos de um ano. Essa conversinha aqui é contigo. Então eu vou te pedir para repetir isso aqui, para o teu cérebro registrar, tá tudo bem? E eu vou fazer com ponto e vírgula como um escritor. Não pode desconsiderar. Repete comigo aí: permaneçam em mim. Agora dá uma tocadinha em quem está do teu lado e diga para ele: fica atento a isso, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também, cutuca quem está do teu lado e diz: vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Dava para parar por aqui, porque tem muita gente dedicando toda a sua vida a conquistas profissionais apenas, deixando de lado a videira. Tem muita gente pensando apenas em conquistar seus próprios sonhos, seus objetivos, deixando de lado a videira, mas ninguém poderá ter os seus frutos se não estiver conectado à videira. Se você é cristão há mais de um ano, você precisa acreditar na Bíblia e não em mim. É a Bíblia que está dizendo. Permanecer em mim. O grande desafio deste dia de devocional será olhar para uma obra maior do que você mesmo. Permanecer em Cristo pode exigir abrir mão de algumas coisas nossas e de certas exigências nossas em favor de algo muito maior do que nós. Eu vou repetir o trecho bíblico, porque vocês não podem esquecer dele jamais, daqui para frente. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nos teus sonhos, nos teus projetos. Permaneçam em mim e eu permanecerei te ajudando a conquistar aquilo que eu plantei em teu coração. Permaneçam em mim. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim, nele. De repente você está achando duro demais abrir coisas pessoais para viver o projeto de Deus e o sonho de Deus ou o desejo de Deus, porque para você ocupar cargos, fazer coisas, você vai ter que negligenciar da sua vida com Deus, você vai ter que negligenciar do seu servir a Deus. Você está se desconectando da videira para se conectar a uma videira que é infrutífera, que é a videira desse mundo. Por isso esse livro não se chama Café com Deus Pai, ou como muitos sugeriram, chimarrando com Deus Pai para pegar a onda daquele cara, que eu admiro, tá? Ele é um evangelista nato. Ele conseguiu alcançar milhares, centenas de milhares de pessoas de forma brilhante, porém com um evangelho de boas obras apenas, com um evangelho, não dá para dizer nefasto, mas com um evangelho que facilita a vida de quem não pode ter a vida facilitada. Eu escrevi o Diário de uma Jornada de Fé, pensando que você, ao se acordar, ao ler isso, você vai ter que dizer assim: caraca, como que eu vou viver só para o meu trabalho, meu irmão? Se eu estou me desconectando da videira, e com isso eu vou morrer. Porque o fruto desconectado da videira, ele só serve para ser consumido.
E o diabo vai consumir esse fruto. Vocês ainda estão aqui ou não? Está duro demais o evangelho aqui. Ah, meu irmão e minha irmã, já parou para pensar que sua família, sua igreja, seus filhos podem representar algo muito maior do que simplesmente viver para si mesmo? Ontem o Brasil perdeu um dos influencers mais celebrados, que eu particularmente gostava muito, Henrique Maderite. Cara feliz, alegre, cara pra cima, bom vivan. Cara que tu olhava e levantava, que chegava aquela sexta-feira, é claro que ele estava sempre com uma cerveja na mão, né? Porque ele era patrocinado por uma cervejeira, mas tu olhava e tu desconsiderava a cerveja, e tu pensava numa água, e tu ficava pensando, caraca, sextou. Meu irmão, agora a gente vai poder ficar em casa, bater papo, jogar bola, conversar com a esposa, olhar filme. Sextou, é final de semana, vamos pra praia, pra campanha, como alguns gostam, mas sextou. E aí ele dizia uma frase que é mais ou menos assim, que eu sou péssimo em decorar essas coisas, mas ele dizia, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. É por aí, né? Quem fez até aqui fez, quem não fez não vai fazer mais. Então sextou. Tipo assim, para de correr, para de enlouquecer. E aí ele estava sempre dentro de uma piscina maravilhosa, e ele sentado dentro daquela piscina com a cerveja dele, nós estaríamos com chimarrão, é claro, lógico. E aí dentro daquela piscina com chimarrão, ele tomando aquele chimarrão, porque eu não vou dar essa ênfase para a cerveja dele. E ele tomando aquele chimarrão, ele parava e ele dizia, quem fez, fez, bebê, quem não fez, não faz mais. Tipo assim, para, Salomão, curte a tua família, curte a tua casa, curte os teus amigos, curte aquilo que Deus te deu, curte teu ministério, porque eu vejo que às vezes para uns é um saco vir para cá, porque vão estar de escala. Curte teu ministério, curte o teu dom. Cara, que coisa maravilhosa foi esse louvor aqui. Mas para quem que foi a glória? Como que foi feito antes? Como que foi o preparo? O preparo foi com murmuração? O preparo foi com alegria e com gritos de júbilo? Que legal! Nós vamos à casa do Senhor. Cara, o Henrique Maderite, ele me deu uma aula durante esse tempo. Ele brincava com o filho, ele tornou o filho influencer também. Aí num dos últimos stories dele, é ele andando a cavalo, gravando andando a cavalo com um amigo, e ele dizia, o melhor da vida é isso aqui, ó, é chegar no final do dia e ter isso aqui, ó. E pelo que tu está lutando, irmão? A tua vida, ela te dá tempo para as pessoas. A tua vida te dá tempo para gastar tempo com Deus e aprender dos seus mandamentos que são bons. Ou você se tornou uma máquina que só estuda, que só lê estudos, e a sua família não tem o prazer de estar com vocês. Deus não tem a alegria dos tempos de devocionais em que Ele olha para você e te diz, filho, eu estou te chamando para isso, vai e faça isso. De repente a sua vida se transformou em um manual escrito por alguém que fracassou na família. De repente a sua vida se transformou em um manual de sucesso. Como alcançar a riqueza, como alcançar o sucesso, como alcançar isso, como alcançar aquilo. Eu também sigo um outro influencer, que é o dono da CIMED, João Adib. E eu gosto da ideia de ser oposto a ele. Eu gosto da ideia de pensar escandalosamente diferente dele. E aí eu ouço ele
praticamente todos os dias os stories vão empurrando a mensagem, e eu ouço ele e eu penso todos os dias, eu preciso ser 100% diferente dele. Porque o rumo dele no marketing, o mote da vida dele é trabalho, sucesso. E ele disse, ontem um dos stories dele, uma das postagens dele, era com o filho, que já trabalha, e a filha de 4 anos, 6 anos, por aí, ela já está inserida no planejamento de ter sucesso. E o filho, ele pergunta para o filho: e aí, cara, que hora tu chegou aqui? E ele disse: 6 da manhã. E que horas são agora, cara? 19. E a gente não foi em casa ainda? E ele disse: não, a gente não foi em casa ainda. Porque aqui a gente só sai quando o sucesso é alcançado. Eu olhei para ele e disse: é isso, eu quero o oposto. Era detestável essa vida. Meu filho não é meu escravo. Meu filho tem seus sonhos. Meu filho tem os seus projetos. Meu filho tem os desejos do coração dele. Meu filho tem os desejos do coração do pai. Meu filho tem os desejos de Deus para ele. Meu filho não vai ser escravo. Não vai viver na senzala que eu vou colocá-lo. E eu comecei a olhar para o menino. E eu comecei a pensar: que tempo que esse cara senta para falar sobre a vida? E aí, meu filho, como é que está sendo a tua rotina com a tua esposa? Namorado, sei lá. Eu imagino o filho respondendo para ele daí: não sei, pai, não tenho tempo para ela. Um dos filhos é perguntado, fizeram aquelas dinâmicas do Faustão, e perguntaram para os filhos: o que tu mais gosta no teu pai? A filha mais nova respondeu: eu gosto dos tempos que a gente tem junto, uma pena que a gente tem pouco tempo juntos. Mas ela vai ter sucesso profissional. Eu comecei a olhar para essa vida, e eu comecei a pensar na minha vida. Eu comecei a pensar no porquê eu entreguei a minha vida, no porquê eu tenho dedicado a minha vida, ou como muitos cantam, mas não vivem, o porquê eu tenho gastado a minha vida. Eu comecei a pensar. Essa semana a gente chegou de viagem, e aí foi visitar uns amigos, e nós saímos da casa desses amigos à meia-noite. Amigos? Chester e a Maiara, diáconos aqui, líderes. E no outro dia eu cheguei em casa, a Elidiane estava com uma carinha caída. Cheguei em casa, não, estava em casa, e olhei para ela e fiquei perguntando, porque eu sou daquele chato que pergunto 600 vezes: o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, por que está assim, por que está assim, por que está assim. E ela responde sempre a mesma coisa, ela é tão chata quanto. Ela responde: eu estou bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Aí tu olha para a cara dela, e a cara dela é de um funeral. Aí tu pergunta: o que tu tem, o que tu tem, o que tu tem? Ela diz: não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Aí eu perguntei: o que tu tem, o que tu tem, o que tu tem? E ela: nada, 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 nada. Aí de repente eu disse uma frase para ela, icônica: eu te conheço há 27 anos. Eu deito e acordo contigo há 26. Faz 26 anos que eu deito e acordo contigo. Então, tem algo. E ela olhou para mim e me disse assim: eu estou cansada. Eu olhei para ela e pensei: mas tu acabou de vir da praia. A praia descansa até defunto. Ela disse: não, estou cansada. Ela me deu uma mensagem. Ela me disse algo com uma frase: eu preciso diminuir a intensidade dela. Eu preciso estabelecer horas. Eu preciso estabelecer limites. Porque ela está cansada. E o que mais importa para mim é ela e a Julie, a minha família. E uma das reclamações dela para mim foi: eu quero sentar
Eu quero fazer meu devocional, eu quero ler. Eu quero descansar na presença de Deus. Foi uma das falas dela. Preciso dar isso a ela. Mas eu preciso dar isso a ela sem abrir mão da videira. Então eu disse para ela: deixa eu te dizer algo, a minha vida é essa. Mas eu vou adaptar. Tem coisas que para mim são fundamentais. Eu atingi um nível na minha vida que sem atividade física eu não consigo funcionar. Se eu passo um dia sem fazer atividade física, minha cabeça começa a entrar em colapso. Eu penso muito. Eu tenho muita responsabilidade. E eu comecei a pensar nisso. Permanecer. Eu comecei a pensar que eu não posso parar para estabilizar a vida emocional dela, abrindo mão do que eu não posso abrir. Então eu vou precisar de uma estratégia para diminuir o cansaço, a fadiga dela, sem me desconectar da videira. Eu preciso fazer algo, eu preciso estabelecer com que ela chegue ao final do dia com gás ainda, mas que ela esteja completamente conectada à videira, fazendo aquilo para o qual ela foi chamada a fazer, que é pastorear pessoas de casa em casa. Que é isso o nosso chamado. Nosso chamado é pastoreio de casa em casa, é estar com as pessoas, é olhar no olho, é comer a comida delas. Já parou para pensar que sua família, sua igreja, seus filhos podem representar algo muito maior do que simplesmente viver para os teus sonhos, os teus projetos, as tuas vontades, os teus desejos? Irmãos, eu troquei meu sonho na praia, eu não quero mais uma casa na praia. Eu fiz um acordo com Deus, eu quero ter dinheiro para ir na praia toda vez que eu precisar. É justo, não é? Não precisava ser burro também. Então eu pedi. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e o achareis. Eu pedi, honestamente, sinceramente. Não quero transgredir nada, não quero roubar ninguém. Mas eu tenho um outro sonho, que é ter um motorhome pequeno. Eu disse para a Júlia: só cabe dentro do motorhome eu, ela e os netos. E eu, pai, vai ficar com o teu marido, a vida agora é com ele. E aí a gente levantar um dia, um final de semana, e dizer para os irmãos aqui: nós vamos fazer missões. Esse final de semana nós vamos pregar em Buenos Aires, em Montevidéu, em Camboriú. E aí nós entrarmos os dois e avisar os irmãos aqui: domingo tu tá de escala, semana que vem eu volto. Vou pregar lá, mas vai pregar para quê? Não sei, numa praça. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos desejos, mas todos eles estão conectados à videira. Já parou para pensar que ao lutar por algo ou por alguém, você já não faz isso apenas em causa própria, mas por algo que é superior a você, e por isso exige um sacrifício maior? Quer dizer que se você é cristão, se você luta pela sua família, se você luta pela sua causa, você já não luta em causa própria, você luta por algo muito maior do que você mesmo. Você já não pode mais viver pensando só em você. Você precisa viver e adequar a sua vida a quem está do seu lado, adequar a sua vida a alguém por quem você está lutando. Eu vejo muitos casais lutando por coisas diferentes. Para hoje na tua casa, depois de uma reflexão exaustiva dessa, para na tua casa, olha para o teu marido, olha para a tua esposa e pergunta para ele, o Leandro, pergunta para a Richelle depois: Richelle, quais são os teus sonhos? Richelle, pergunta para o Leandro: Leandro, quais são os teus sonhos? E vê se eles fazem sentido. Porque de repente a Richelle pode estar sonhando em se tornar uma gerente de uma multinacional. E o Leandro está pensando e sonhando em se tornar um missionário. Missionário não casa com uma gerente de uma multinacional, não casa. São incompatíveis. Pode ser chocante, Leandro. Pode ser chocante, Richelle. Vou olhar para ele e dizer: eu estou casado com esse traste. Ele não quer nada do que eu quero. Ele não sonha nada do que eu sonho.
vamos nos separar. É pecado, vai para o inferno. Mas tu precisa olhar para ele e tu precisa fazer adequações. Pô, Leandro, que sonhozinho, hein, cara? Mas tá, eu vou adequar a minha jornada aos teus sonhos. Pô, Richelle, que sonho é esse, mulher? Mas tá, eu vou adequar a minha jornada aos teus sonhos, mas não vou me afastar da videira. De repente você vai chegar em casa e você vai perguntar para o pai ou para a mãe, se você é solteiro: pai, qual foi o sonho que tu sonhou para mim? O teu pai vai dizer: eu nunca vou esquecer da minha irmã. Minha irmã tinha o sonho de que o filho dela fosse do exército. O filho foi. Eu nunca vou me esquecer disso. O filho foi. Ela parecia aquela criança boba. O sonho da mãe dele era que ele fosse do exército. Ele foi. Aí ele precisa um dia sentar com a mãe e dizer assim: mãe, quais são os teus sonhos para mim, mãe? Aí a mãe vai dizer: meu filho, eu quero que tu seja do exército, eu quero que tu seja bem sucedido nessa carreira, eu quero que tu tenha muitos netos para trazer para cá para eu cuidar, eu quero que tu me leve para jantar e para almoçar na tua casa todos os finais de semana. E aí ela olha para ele e pergunta: filho, quais são os teus sonhos, filho? Aí o filho olha para ela e diz assim: mãe, eu quero ser missionário. Aí a mãe olha para ele e diz assim: missionário não, filho, teu tio já é. Tu já viu no que deu a vida do teu tio, meu filho? Olha a loucura que ele vive, filho. Sonho é outra coisa. Claro que ela não fez isso, ela é apoiadora do ministério dele. Uma das maiores apoiadoras do ministério dele é ela. Mas tu já pensou? O filho olhando para ela e dizendo: mãe, eu não quero sonhar ser militar, eu quero sonhar ser missionário, pastor, evangelista. Sabe o que a mãe tem que fazer? Filho, eu acho que esse é o melhor sonho. Eu vou sonhar ele contigo. Já pensou que a tua causa é muito maior quando tu está lutando pela causa do outro? Já pensou que alguém decidiu largar a família para viver contigo? Já pensou que essa pessoa que tu chama de marido, ou de esposa, ou de filho, ou filha, ela largou tudo para viver contigo? E muitos de nós, e eu descobri, tá? Eu sou disparado a pior parte do meu casal. Eu sou disparado. A Lidiane é um fenômeno. Ela era insuportável, mas depois ela se tornou um fenômeno. A Lidiane, ela é um fenômeno de convivência. Um fenômeno. Tu olha e diz assim: vamos no shopping. Ela estava pensando em ir na praça. Ela disse assim: o shopping pode ser uma boa ideia. Aí na viagem agora, um dos bate-boca sempre era eu e a Júlia, que somos idênticos, logicamente. Abríamos os olhos, a Júlia dizia: hoje nós vamos em tal lugar e tal lugar. E eu dizia: para. Hoje nós vamos perguntar o que a tua mãe quer. E o que a provida de graça de Deus fazia? Eu acho que é uma boa. Lugar. E eu olhava para ela e dizia: não! É onde tu quer ir. E ela me olhava e dizia: mas eu acho que é bom ir lá, porque ela é essa. E eu, Fabiano, olhava e dizia: não, não quero ir. Acho que melhor ir naquela, tem um pôr do sol mais bonito. Mas é que eu programei tudo. Aí eu parava, pai, e pensava: olha, minha filha, vamos. Brabo, saía, indignado. Aí chegava lá, olhava e dizia: realmente é um lindo pôr do sol, porque eu preciso adaptar os meus sonhos aos dos meus filhos e da minha família. Eu parei para conviver com ela e parei para pensar no quanto muitas vezes eu sou intransigente, no quanto muitas vezes eu ainda penso só em mim. E olha que eu me tornei o cara que faz tudo que elas querem. Eu me tornei o cara que vai na praça quando elas querem, olha filme quando elas querem, senta para fazer. Essa semana, o penúltimo dia de férias, eu acho, sei lá, terceiro, último, não sei como é que fala isso, antepenúltimo. Eu sentei e fiz o cenário perfeito. G, consegue uma cadeira para mim? Eu sentei e fiz o cenário perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa foto no meu Instagram. Ela queria, obrigado, G. Ela queria ir num lugar para tirar foto. No meu celular deve ter 650 fotos dela. Só que aí eu disse para ela: eu não quero tirar foto, eu odeio tirar foto. E ela disse assim para mim: tá, eu vou lá.
Aí, irmãos, eu pedi uma água de coco. Eu amo água de coco e aceito críticas. Botei uma água de coco na mesa. Sentei de frente para o mar para contemplar. E fiquei ali, cara, dizendo para Deus: Deus, que dia perfeito. Mas, irmãos, o diabo ele é tão astuto que eu acho que não levou 5 minutos. Ela bateu no meu ombro. E eu pensei: não é possível. Ela olhou, bateu no meu ombro e disse assim: vamos tirar foto comigo. Eu não respondi, Walifer, eu não respondi. Eu só olhei para ela e fiz assim, ó. Peguei o coco e bebi com gosto, irmãos. E aí vocês também vão perceber uma foto minha no Instagram logo em seguida, em que eu estou no meio dos coqueiros. E teve gente tão inconveniente que fizeram um zoom na fotografia para ver a minha cara. E eu estava com a própria cara do Mickey Mouse na foto. Eu queria ficar tomando água de coco, sentado, desfrutando do que para mim era o cenário perfeito. E eu, irmãos, eu tirei umas 100 fotos com ela. E lá na minha casa tem a foto do beijinho. Tu precisa fazer aquela foto patética sempre. Se virar figurinha é pecado. Eu amaldiçoo quem fizer. Mas eu parava para pensar, eu dizia: Lidiane, o coco, cara, olha para a maravilha do mar que está na tua frente. Senta, mulher, e contempla. E ela começa assim, parece que está fazendo xixi nas calças. Eu quero tirar foto. Eu quero tirar foto. A Duda tinha ido viajar comigo. Aí a Duda diz assim para mim: vai tirar foto com ela. Eu olhava para ela e dizia: fica quieta. Aí eu fui. Porque não dá para viver a vida sem pagar o preço de alguém que decidiu pagar preço pela tua vida. Não dá para viver a vida e tirar alguém da família, do seio familiar, da casa, para dizer que vai viver o resto dos dias ao teu lado, sem que tu pague um preço pelo resto dos teus dias por essa pessoa. Porque é egoísta muitas vezes nós vivermos apenas em causa própria, apenas em causa que nós sonhamos e que nós desejamos. Deus, Ele tem nos chamado a algo muito maior do que isso. Ele tem nos chamado a viver os sonhos dEle, sem deixar ninguém para trás. Mas será que permanecer nele é de fato o que temos visto e vivido nos dias de hoje? Para Pedro era diferente. E aí diz em João 21, versículos 15 ao 17, eu já estou encerrando. A Bíblia diz em João 21, do 15 a 17, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Olha a primeira expressão: apacenta, pastoreia. Pastoreio é o cajado do pastor, ele tem uma curva que é para botar na ovelha e puxar ela para o lugar. Então pastoreia, traz para o lugar de destino. Pela terceira vez perguntou-lhe Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Pedro que era? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo mais do que tudo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Preste atenção nas 3 vezes em que Jesus fala com Pedro. Ele usa a palavra apacentar 2 e pastorear 1 vez. Mas o que significa no final apacentar no hebraico? Embora a palavra tenha origem no latim, que é apacentare, ela carrega o sentido de dar pasto ao gado ou levar ao pasto
Pastorear, em sentido figurado, significa também doutrinar, ou seja, apacentar vai muito além de alimentar, é ensinar, cuidar e formar. Deus te deu uma família. E se Deus te deu uma família, Ele te deu um projeto. De repente Jesus pode estar te perguntando hoje: Mateus, tu me amas? E tu pode estar dizendo a Ele: Mateus, eu te amo, Senhor. E Ele está te dizendo: apacenta as minhas ovelhas. De repente você está perguntando, Deus pode estar te perguntando: maninho, tu me amas? E tu está dizendo: mas Deus, eu te amo. Então Ele está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E sabe o que Ele está dizendo? Quando o teu filho precisar de uma oração, ore. Quando o teu filho quiser ir para a praça, vá para a praça. Quando o teu filho precisar de um apoio, apoie. Quando o teu filho precisar que tu estude com ele, estude. Quando a tua esposa quiser olhar série, quando a tua esposa quiser tirar foto, tire. Sabe por quê? Porque você só vive essa vida uma única vez. E tudo que nós nos dedicamos a projetos que não são os projetos de Deus para nós, esses projetos têm donos. E o dono coloca fim nele a hora que ele quiser. Chegou aqui agora 2 grandes amigos. E essa amiga participou da minha vida de uma forma literal. Eu fiquei com muito medo de como tu ia ler essas frases no livro, porque ela mandou uma foto para mim: estou lendo o teu livro agora na praia. Eu pensei, eu queria estar aí do teu lado te ensinando, mostrando. Mas essa amiga, ela passou por um processo também. É muito conveniente a chegada dela aqui, porque essa amiga, ela passou por um processo. Ela dedicou muitos anos da vida dela a uma causa. Muitos anos a uma causa. E um belo dia, um dono de causas resolveu colocar fim na causa. E quando o dono de uma causa coloca fim numa causa, a gente volta para o lugar da causa de Deus, que é a nossa família. E esses dias, dentro de um restaurante, eu conversando com ela, ela me dizia assim: sabe o que aconteceu comigo, Fabiano? Eu tive o suporte dos meus filhos e do meu marido. Eu só estou aqui hoje por causa deles. Eu amo histórias como essas, porque quando a gente sabe que tem um lugar para voltar, a gente nunca mais sai do lugar de destino de Deus. O que eu quero te dizer com essa reflexão é que pode ser que esteja muito difícil a jornada, pode ser que esteja desgastante, exaustiva a jornada, mas pode ser também que você esteja dedicando tempo demais a coisas que não foi Deus que planejou, que não foi Deus que escolheu. Essa reflexão de hoje, ela tem um intuito: fazer com que você chegue ao fim da sua jornada, dedicando tempo às coisas certas, sem abandonar aquilo que Deus te chamou para fazer. O que eu quero despertar em você hoje é que pode ser que você esteja gastando tempo e precise voltar a lugares aonde você nunca deveria ter saído. E graças a Deus ela nunca saiu desse lugar. Ela sempre foi uma boa mãe, se olha pelos filhos, e uma boa esposa se olha pelo marido. O grande reflexo de quem nós somos está em quem nós temos como filhos ou esposa. Elas são um reflexo. Como é que é a frase, Bico? O Bico usou uma frase comigo hoje: a beleza, como é que é o grande sucesso do homem? O sucesso do homem é medido pela beleza da sua mulher. A sua mulher pode não ser bela fisicamente, mas ela pode ter uma beleza interior que exala. E é um sucesso nisso. Permanecer vai muito além. O autor Timothy Laniak, em seu livro Pastores Segundo o Meu Coração, define esse cuidado como uma atenção vigilante contra tudo o que possa ameaçar, dispersar ou destruir o rebanho. O seu papel é cuidar para que não seja ameaçado, dispersado ou destruído aquilo que Deus plantou no seu coração, a família que Deus te deu,
o sonho que Deus colocou em você. Quando Jesus fala com Pedro, Ele está dando uma missão profunda: cuidar com empatia. Vocês podem repetir isso comigo? Cuidar com empatia. Eu disse que hoje ia ser uma manhã que eu ia chorar muito, e eu estou fazendo isso com excelência. Cuidar com empatia, pastorear com paciência, amar mesmo sem ser amado, permanecer mesmo quando as coisas não saem como o esperado. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, seja empático, tenha paciência. As pessoas não estão prontas. Sabe o que falta para a igreja? Paciência. As pessoas não estão prontas. As pessoas estão em processo. Eu tenho 49 anos e não estou pronto. Eu estou em processo. Eu tenho 49 anos de idade e ainda faço birra com a minha filha. Eu tenho 49 anos de idade e ainda faço birra com ela. Ainda tenho tempos em que eu olho para ela e digo assim: para de pensar só em ti, pensa na tua mãe. E aí depois eu paro, deito e penso: para quê? A mãe é tolerante. Seja empático, paciente. Eu tenho 49 anos e descobri que fazer bem ao próximo faz bem a mim. Que não discutir por coisas banais vai tornar os meus dias muito melhores. Deixa eu dizer para vocês que são obreiros aqui na igreja, eu descobri algo: que fazer isso aqui com amor traz saúde física e emocional para todos nós, mas que fazer isso aqui com fardo destrói todos os melhores sonhos que temos. Porque rouba a nossa energia, a sua discussão, a sua reclamação, o seu pouco caso. Quando Jesus fala com Pedro, Ele está dizendo a Pedro que para que uma obra maior do que você mesmo seja bem sucedida, será necessário permanecer ligado à videira chamada Jesus. Afinal, quando se tira os olhos da missão, corre-se o risco de perdê-la de vista, e assim como a ovelha sem pastor, acabar se dispersando também. João 15,6 diz: se alguém não permanecer em mim, não será como o ramo que é jogado fora e seca. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O segredo para dar certo: tornar-se amigo de Deus e lute pela causa de Deus. Quando você abraça o que é eterno, o céu luta por você. João 15,13 diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. A esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem, dizia Agostinho. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. A esperança tem duas filhas lindas. Você pode sair daqui indignado e corajoso, porque as duas vão produzir algo. A indignação não vai te deixar sair daqui como você chegou. A indignação não vai deixar você continuar como estava. E a coragem vai ser o motor para a mudança a partir de hoje.